Esse ponto sobre esse meio do ano maluco que vai ter Copa América e tal, Mauro, é um pleito aí do Flamengo, tá liderando esse negócio. Tem alguns outros times que estão apoiando também, né? O São Paulo tá nessa, não sei se o Palmeiras tá, Tá. mas outros times tá também, tentando fazer com que jogos da Copa do Brasil entrem na Copa América, eliminatórias ali da Copa do Brasil, e que as rodadas do Brasileiro aconteçam depois, mais adiante. Esse é o pleito do Flamengo, que por enquanto não tem eco, mas seria muito importante. Claro que o Flamengo está pensando nele para não repetir o que aconteceu lá em 2021, né? Que ele ficou Mas não é do esfacelado. Flamengo, né? É de vários times, né? É de um bloco de Isso, times. As acabei de pessoas falam falar. que é do Flamengo, né? Mas é de um bloco de times. Sim, É de um um bloco bloco de de times. times. Assim, eu acho o seguinte: tem um ponto que é importante quando as pessoas falam, eu vejo assim, concordam com o calendário e depois querem mudar. O Rodrigo Matos sempre fala isso, e eu tenho que repetir, sempre dar o crédito a ele. Ninguém concorda com calendário nenhum. A CBF vai lá e coloca o calendário, ela publica no site dela e dá uma banana para todo mundo. É assim desde sempre, com outros presidentes e com o atual. Eles vão lá e divulgam. Olha, o calendário é esse, ponto, acabou. Ou seja, vai ter jogo com a Copa América em andamento. Ela não pergunta ao Flamengo, ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Vasco, ao Cruzeiro, ao Atlético, ao Grêmio, ao Bahia. E aí? Tá legal esse calendário? Beleza. O que vocês acham de jogo durante a Copa América? Até porque se falasse, é claro que alguém vai reclamar. Oh, peraí, isso aqui não. Vamos mudar esse negócio. Essa é a questão. A CBF, ela cria a situação. Eu acho que nesse ponto aí, os clubes pecam muitas vezes pela subserviência, né, por ficarem alinhados com a CBF e não reclamarem em pontos importantes, mas ela divulga o calendário. Ela joga o calendário e dane-se. Tá aí. Então, quando as pessoas falam que os clubes concordam, elas, de certa forma, acabam meio que perdoando a vilã da história, que é a CBF, que mantém esse calendário, todo mundo sabe, para que os estaduais, que são de interesse das federações, que sustentam o presidente da CBF no sentido de elegê-lo, né? São as federações que têm condições de sozinhas eleger o presidente da CBF. Os estaduais ocupam um pedaço muito grande do calendário. Nós já estamos entrando em março. O normal, o correto, o adequado seria que agora, nessa semana, última de fevereiro, né, estivessem terminando os estaduais e começasse já o brasileiro. Um mês antes. Se isso acontecesse, poderia parar durante a Copa América sem problema. Para na Uhum. Copa América. Sem problema. Ou então, que ela fizesse o que? Olha, os estaduais vão parar em março, em fevereiro, começa o brasileiro em março e vamos disputar as fases finais dos estaduais durante a Copa América. Por que ela não fez isso? Mas aí os times pequenos vão ter que manter seus times até lá. Ótimo! Assim não manda essa turma toda embora. Não manda embora os times pequenos, até que de São Paulo, os que não têm série A, B, C, nem D, ficam sem futebol profissional. Ou mandam vários jogadores embora, ficam ali com o time mais barato, porque vão jogar o quê? Copa Paulista, torneios secundários. Então que se dispute esses torneios secundários durante o calendário, fomentados esses campeonatos pelas federações estaduais e pela CBF, eles têm dinheiro, mantendo os times em atividade, fazendo com que essas pessoas não percam seus empregos, não só os atletas, como também os demais profissionais dos departamentos de futebol, e disputariam as finais durante a Copa América. Pronto. Mas eu vou jogar a final do Campeonato Carioca durante a Copa América, o Mineiro. Gente, você quer jogar a final do Campeonato Estadual durante a Copa América ou quer jogar partidas importantes de Copa do Brasil e Brasileirão? Aí não dá para ter tudo. Seria uma saída razoável, que poderia ter sido colocada à mesa e discutida, essa ou eventuais outras sugestões. Mas não acontece. Eles vão lá e colocam, é isso aqui. Então, acho que os clubes estão tentando mudar, remendar algo absurdo criado pela CBF, porque 9 rodadas é muita coisa. Você ficar sem 9 rodadas sem jogadores importantes. Vamos falar aqui do Palmeiras, então, o campeão brasileiro. Digamos que convoquem o Everton, Gustavo Gomes, tá? Rafael Veiga, Piquerez. Hendrick já foi embora até lá, Piquerez. E aí? Vai que ele convoca Veiga. um dos dois laterais direitos, que é Zé uma Veiga. posição carente. Entendeu? Zé Rafael da vida, jogadores que o Dorival ele convoca 4, 5 caras. Ele, mais o técnico do Uruguai, mais o técnico do Paraguai. Como é que faz? Você perde os jogadores todos. Que time que vai botar em campo? Não é só o Flamengo. O Flamengo é o que mais deve sofrer, mas o Palmeiras também vai sofrer e outros vão sofrer. Isso gera uma distorção técnica bizarra numa competição, quer dizer, ela avacalha o campeonato dela. Não estamos falando de uma, 2 rodadas, são 9 rodadas. 9 rodadas. Esse não é o problema dos clubes, esse é o problema da CBF. O calendário é assim por causa da CBF. Ela tinha a obrigação de resolver. Ela é que tem que resolver. Eu vejo dessa forma muito clara. A gente pode cair de pau aqui dos clubes por várias razões. E uma das principais, a subserviência às decisões da CBF. Mas quando alguns deles se reúnem e falam, cara, isso aqui está errado,
Quer dizer, é uma avacalhação com o campeonato. Eu não sei como. E mais, eles estão agora tentando negociar. Olha só que bizarro. Diferentes blocos negociam ou tentam negociar com grupos interessados a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Aí o cara que vai comprar vai chegar, vem cá, esse campeonato que você quer que eu compre, essa zona que você perde jogadores importantes em 9 rodadas, que interesse eu tenho de pagar um dinheirão para esses clubes, sabendo que em algumas das edições desse campeonato que vocês querem me vender, vocês entram em campo mutilados, desfalcados, desfigurados. É como se eu estivesse comprando os direitos de uma série de televisão para exibir, de streaming, né, para exibição em serviços de streaming, que durante, sei lá, tem 30 capítulos, aí de repente em 7 capítulos o ator principal não aparece, o vilão tira férias. Você imagina, você vai assistir essa porcaria? Eu não vou assistir essa porcaria, é uma porcaria. Uma série tem 30 episódios, aí em 8, 7 episódios, durante um período, não aparece o vilão, não aparece o mocinho, não aparece a mocinha, aparecem só os personagens secundários. A história não vai andar. Um lixo. Essa série vai ser um fracasso. Por que eu vou comprar esse negócio para exibir no meu streaming? Se eu sou um investidor, se eu tenho uma plataforma de streaming, ou se eu tenho um canal de televisão. Não me adianta. Você imagina, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, uma série, Succession, vocês devem ter visto, né? Então, durante a série, o Logan, que é o patriarca da família lá, ele vai sumir. Ele foi convocado pela CBF lá, pela seleção americana, sei lá, ele já é velhão, então não vai jogar mais futebol na idade dele, mais velho que eu, bem mais velho que eu. Ele, sei lá, vai jogar golfe. Aí não tem o Logan, como é que o cara some da história, gente? Como é que o principal ator, não tem, é isso. O Brasileirão, ele tira os principais atores que são convocados, e aí, ao mesmo tempo, os clubes querem vender para alguém esse produto. Compra aí, bonitão, paga não sei quantos milhões. Eu sou o cara que vou comprar, a primeira coisa que eu vou falar é isso. Vem cá, mas que garantia vocês me dão de que esse campeonato vai estar com seus times inteiros? Uma coisa é o Flamengo completo. Um Flamengo e Palmeiras com os dois completos, esse jogo tem um valor danado. Agora, o Flamengo e Palmeiras, sem esses caras todos aí que vão ser convocados, esse jogo, virou quase um jogo de times reservas. Então, esse é o ponto. E é impressionante como eles não se revoltam. Até a reunião deles, a reivindicação, é muito suave. Eles tinham que se reunir, todos eles ali, fazer uma coletiva e tudo, chamar em pé e falar assim, ó, não vamos aceitar. Não dá, desse jeito não dá. A CBF tem que tomar uma providência. Mas não, aí querem ganhar dinheiro. E aqueles que não têm jogadores convocados, esfregam as mãos, mas querem vender esse produto de segunda categoria, que é um campeonato mutilado para os eventuais interessados. Ou seja, todo mundo muito errado, né? Ou quase eu acho até. Só falar os clubes que estão nesse pleito aí. Eu falei que são liderados pelo Flamengo, mas claro, tem vários times nessa luta, nesse pleito aí. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. São esses os times que querem que durante a Copa América não tenha as rodadas do Campeonato Brasileiro. No lugar, a opção seja ter as eliminatórias da Copa do Brasil. Fala, Danilo. Não, é só, assim, né, o Mauro falou dessa questão, acho que no mercado interno a galera já está até acostumada, a Globo da vida já está até acostumada, embora eu concorde que perde valor, acho que é para o mercado de fora, que é uma luta dos times atualmente, vender o Brasileirão para fora é inexplicável, até porque os caras já têm o costume de nada da FIFA não transmitir nada além dos jogos da seleção. O único contraponto que eu faço ao Mauro na questão da CBF, e eu concordo, tudo que ele falou da parte, mas assim, os times, na hora de se reunirem, né, e de combater isso, especialmente agora que a CBF deu o aval da criação da Liga, por exemplo, os caras poderiam se unir para a partir do ano que vem, eles teriam o comando do Brasileirão, eles teriam o comando do calendário, eles discutiriam gramado, eles discutiriam fair play financeiro, eles discutiriam tudo isso. Mas não conseguem se unir nem nessa hora. Eles estão brigando até hoje o noticiário é a briga, indo para lá, para cá, porque os caras estão pensando no dinheiro, no adiantamento, em vender 20% por 50 anos, eles não estão pensando na parte política, na parte do calendário, de combater a CBF, de brigar com a CBF, não, eles não estão. Aqui em São Paulo também, outra coisa, os caras assinaram o Campeonato Paulista até 2025, 2026, porque ganha 40 milhões cada um, Palmeiras ganha 40 milhões, São Paulo 40 milhões, Corinthians 40 milhões e Santos 40 milhões. E aí eles assinam lá por 12 rodadas de fase de grupos, mais o mata-mata, mais 4 jogos de mata-mata, e aí depois lá no final o Abel tá lá, o Antônio Oliveira vai na coletiva e fala, pois é, mas o calendário aqui é difícil, tem muito jogo, Paulista, mas é a Leila,
é o Casares, é o Augusto Nunes, Augusto Melo, desculpa, eles que assinam essa prorrogação de Campeonato Paulista, eles que brigam entre eles e não conseguem fazer uma unificação para fazer uma liga, para discutir um calendário entre eles sem a interferência da CBF. Então, sim, no modelo atual, a CBF é a principal vilã, é a culpada e tal, mas os clubes são muito coniventes com essa questão e não se unem em hipótese nenhuma para essa mudança. Esperam para reclamar. Eu tenho 35 anos, desde os 2, 3 anos de vida que eu consigo assistir televisão e entender. O debate de mesa redonda era o calendário do futebol brasileiro, como é ruim jogar no futebol brasileiro, e agora continua, é a mesma coisa, cara, não muda nada. Então, assim, os clubes também não fazem o seu papel na hora de se unirem contra essa questão. E sobre essa não união, ela está refletida justamente agora nessa discussão, nesse negócio que o Mauro falou, não só dessa questão do Campeonato Brasileiro, mas dos grupos que estão unidos, estão colocados em blocos para a negociação do Campeonato Brasileiro. Tem um grupo que era o grupo principal, que reunia os clubes de maior torcida do país, que era a Libra, e que eles estavam negociando lá o Campeonato Brasileiro, os direitos do Campeonato Brasileiro. E tinha um outro grupo com outros clubes, que é o Liga Forte, né? Do outro lado, também negociando a parte, coisas diferentes. Esses dois grupos eles têm apoio financeiro, de grupos de econômicos e tudo mais. Acontece ter um movimento agora. O Corinthians, que estava nesse grupo principal, recebeu um aceno do outro grupo e pode ser que ele mude de lugar, o que dá uma embaralhada nesse cenário. Eu sei que é um assunto bem árido esse, Danilo, mas o desenho é esse aí que eu estou falando, né? Corinthians e o Santos também, né? Eles receberam Sim. um aceno aí da Liga Forte, né? E eles podem mudar de grupo. E aí muda o poder desse grupo, desse outro grupo, e enfraquece, em tese, o grupo que tem tem Flamengo, tem São Paulo, tem Palmeiras, tem os grupos principais que estavam ali na boca de fechar uma negociação do Campeonato Brasileiro. É isso, né? Exato, Você tem a Libra, que é o grupo que, como você falou, né, que tem os times de principal, que tem mais torcida, né? Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eles estavam unidos, o Grêmio, Atlético Mineiro, eles estavam unidos e já encaminhados com uma proposta da Globo para assinar por 1 bilhão e 300 milhões por ano de Campeonato Brasileiro para dividir entre eles. Uma porcentagem de 3% para a Série B, o restante dividindo entre eles, naquele espectro de 40, 30, 30, né? Que é 40 igual, 30 de audiência e 30 de performance no Campeonato Brasileiro. Nessa proposta, a Globo já tinha acenado em dar 10% de adiantamento do ciclo, né? Então você faz um ciclo de 5 anos, são 6 bilhões e meio por 5 anos. A Globo daria 650 milhões de adiantamento para esses clubes, para eles dividirem ali entre eles. Nesse meio do caminho, o outro grupo, a Liga Forte União, que era primeiro Liga Forte Futebol, Liga União agora, porque tem a entrada dos clubes que são SAF e tal, eles estavam ali tentando negociar, primeiro tentaram se unir à Libra, não conseguiram um acordo, eles agora esperam uma outra proposta e percebendo a movimentação, eles chamaram o Corinthians e o Santos, falaram, vem cá, não assina nada com a Globo aí não, que eu tenho uma proposta para te fazer. O Corinthians e o Santos, vamos lembrar, eles mudaram agora de direção. O Marcelo Teixeira entrou e o Augusto Melo também entrou agora no Corinthians. Então, são dois novos presidentes que pegaram a negociação já em andamento. Eles ouviram, não assina nada aí, e vem conversar com a gente. Eles já estavam meio assim, meio insatisfeitos com o tratamento que eles tinham tido na Libra, com as atitudes da Leila Pereira na última reunião e tal, e resolveram ouvir. A Liga Forte ofereceu ali um adiantamento para eles e uma garantia mínima de que eles vão receber X, eu não sei exatamente o número, mas X milhões para assinar com a Liga Forte. O curioso a Liga Forte, por todo esse tempo de negociação, disse que uma das grandes bandeiras que eles iam carregar é não ter garantia mínima para ninguém, para diminuir a diferença. Agora, nessa altura, há menos de um ano aí, para a gente já ter o Campeonato Brasileiro do ano que vem, que vai ser esse campeonato que está sendo negociado, eles mudaram um pouco o conceito. Eles admitiram a garantia mínima a Corinthians e Santos, mas eles falam que essa garantia mínima tem um conceito diferente. Por quê? Porque eles não vão tirar dinheiro dos outros, não vão tirar dinheiro do Fortaleza, do Fluminense, do Atlético Paranaense,
para garantir essa grana para Corinthians e Santos. É uma garantia mínima com base no empréstimo que seria feito pela XP. Como você disse, é um assunto meio árido ali, né? É um assunto de negociação, de vírgulas, tabelas de Excel para lá e para cá. O certo é que a gente ainda não tem um acordo, a gente está agora entrando em março, o Campeonato Brasileiro de 24 está há 2 meses de começar, o de 25 vai começar também há 1 ano e pouquinho aí, e o normal, a essa altura do campeonato, era já ter uma negociação, para você já ter um plano de venda, um plano de todo, um plano com tempo para ser, né, feito. E por enquanto, a gente tem os clubes brigando, cada um de um lado. Corinthians ainda não se definiu, o Santos não se definiu, e a Globo agora aguarda o posicionamento desses dois, porque toda essa proposta que eu falei, ela muda drasticamente com a saída, especialmente do Corinthians. Então, esses times têm agora o trabalho de convencer Corinthians e Santos a ficarem no mesmo lugar, ficarem no mesmo grupo, para poder, para dar um fim nessa novela. O Corinthians e o Santos são as peças principais desse tabuleiro de xadrez que é o direito de transmissão no momento. Ô Mauro, como a gente falou, é um assunto muito árido, porque negociação, direito mínimo, não sei o quê, cota mínima, é um negócio, não é simples de entender, para a gente entender tem que ler, reler e tudo mais, mas tem uma questão aí que parece que está colocada com essa possível saída de Corinthians e de Santos da Libra, não, me parece, não por coincidência, são os clubes que nesse momento vivem um caos financeiro dos grandes. Então eles podem ter uma garantia de uma grana ali, que o outro grupo oferece, e os caras estão correndo aonde está o dinheiro. Show me the money, mais ou menos isso. É o que me parece. Show me the money rápido. Eu preciso de grana agora. Parece que tem um pouco isso, não? É bom lembrar que essa liga que tenta atrair a dupla paulista é a liga que antecipou receitas com venda de 50 anos dos direitos de transmissão em 20% dos direitos, né? Eu até conversei outro dia com o presidente do Internacional, ele até me assegurou, Alessandro Barcelos, que todo o dinheiro que entrou foi utilizado para quitar dívidas e que o Inter está contratando jogadores utilizando um fluxo de caixa criado a partir desse pagamento desse passivo, da eliminação desse passivo, ou seja, jogando para frente essas novas dívidas, né, de contratações, e que tudo isso vai estar explicado no balanço em breve, né, a gente vai aguardar aí a apresentação desses números do Internacional. O Fluminense, segundo eu li isso no noticiário do próprio Fluminense, cerca de 50%, um pouco mais do valor, né, já foi antecipado. Então, assim, os clubes estão pegando dinheiro antes e tentando resolver problemas imediatos, né? Se você está pagando dívidas passadas, ok, você está antecipando receita, mas está eliminando dívida. Agora, para quem pega o dinheiro só para contratar jogador e tudo mais, e é importante entender também até que ponto as coisas não se misturam. E isso que eles estão oferecendo aí, pode ter essa maquiagem, esse discurso todo, mas é uma oferta de garantia mínima. É tudo aquilo que esse grupo dizia que não queria. Não podemos dar essa vantagem para ninguém. E agora estão oferecendo, meio que no desespero, para atrair 2 times grandes de São Paulo, para tentar quebrar o elo da liga rival. Como disse o Danilo, eles não se unem para defender os interesses em comum, e sim se dividem cada vez mais, né? E possivelmente os 2 clubes possam vir a aceitar, pensando sempre no resultado imediato. Eu sei de uma coisa, isso sempre vai resultar no seguinte: aqueles que fizerem o negócio com calma, sem antecipação de receita, e tiverem mais controle da situação, sem ações desesperadas, vão lá na frente levar vantagem. E o abismo vai crescer entre quem está nessa situação e aqueles que estão sempre correndo atrás do chamado prejuízo. Isso não tem jeito, é o que vai ocorrer. Você vê, 50 anos, menos 20, vamos pegar o próprio exemplo os 2 times de Minas. O Cruzeiro antecipou 20% das receitas por 50 anos, o Atlético não. Então, se eles venderem os direitos de transmissão no futuro, agora, um outro momento, o que seja, pelo mesmo valor, o Atlético vai ter sempre 20% a mais. Porque a essa altura esse dinheiro do Cruzeiro já acabou. Já foi gasto, ou até utilizado em pagamento de dívidas. Mas, enfim, se for utilizado em pagamento de dívida, menos mal. Você está comprometendo uma receita futura para você eliminar uma dívida que está atrasando o seu presente, está te dificultando. Agora, se você pega esse dinheiro e só gasta, contrata jogador, etc., é claro que o abismo vai aumentar. Vai aumentar. E lá na frente o torcedor vai falar, tem uma diferença grande, né? Esse aqui ganha mais que aquele. Não é por acaso. O último acordo, gente, os caras queriam fazer um acordo, a grosso modo o que aconteceu, queriam fazer um acordo pautado na Premier League. Foi feito um acordo pautado na Premier League, com divisão de receitas, por colocação no campeonato, por audiência, por resultado
e partes iguais, né? Basicamente é isso. Mudam os percentuais. Na época em que isso foi acordado, eu sempre conto essa história que para mim ela é muito clara. O César Grafietti, que é o especialista nas finanças dos clubes, né? Faz aquele relatório fantástico lá todos os anos e tudo mais. Ele foi no programa da ESPN, lá onde eu trabalhava na época, você também, Tirone. E ele foi lá e fez uma apresentação. E ele mostrou o seguinte: olha, tem um detalhe aqui que ninguém está vendo. O pay-per-view, ele era medido só em algumas capitais, mas agora está mudando. Vai ter pay-per-view no Brasil inteiro, sabe? Aí ele mostrou lá, o Brasil inteiro praticamente vai medir o pay-per-view. Foi justamente quando o Flamengo começou a montar times mais fortes e brigar por posições lá em cima na tabela. Aí ele frisou, o Flamengo provavelmente vai continuar brigando para as primeiras posições dos campeonatos que vai disputar, do Campeonato Brasileiro, né? Ele tem uma torcida nacional, o pay-per-view vai medir no Brasil inteiro. Então ele vai ter a parte igual, ele vai receber, claro, audiência ele tem torcida. O pay-per-view vai crescer. E pela colocação no campeonato, a tendência é ele estar sempre aqui entre aqueles mais bem colocados. Ele vai ganhar mais ainda em relação a outros. Foi mais ou menos essa a previsão que ele fez. Isso não é trabalho de mãe de Ná. Foi um exercício de um especialista fazendo uma projeção em cima do novo cenário que se desenhava. Os clubes não fizeram isso. Aí aumentou a diferença, sim. E não aumentou para o Corinthians, porque o Corinthians tecnicamente decaiu nesse momento. Foi quando o Corinthians ganhou depois em 17, e daí para frente não mais. Ano passado brigou para não cair. Então ele, claro que acaba caindo um pouco a audiência, o resultado do pay-per-view também cai, e cai também o faturamento pelo resultado esportivo que está mal colocado no campeonato. Em suma, é sempre assim. Aí o torcedor reclama, mas ele nunca olha para trás para ver quem foi o cartola que fez o acordo lá atrás que foi ruim. Teve um outro momento que eu me lembro também, quando quebraram o Clube dos 13, também no programa da ESPN, e estava lá o Maurício Assunção, presidente do Botafogo, que liderou o grupo carioca. Era Maurício Assunção, Botafogo, Patrícia Morim no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco, Peter Sinsen no Fluminense. E o presidente do Botafogo, Maurício Assunção, já falecido, foi quem liderou o bloco carioca. E ele foi dar uma entrevista para a gente no programa. E aí o PVC, o Paulo Vinícius, fez uma conta bem simples. Falou, presidente, olha aqui, ó, o Botafogo ganha X, o Flamengo ganha tanto. Agora o Botafogo vai ganhar tanto mais. Mas em tantos anos, o Flamengo vai ganhar X e 2X. A diferença entre os dois vai crescer. Aí ele meio que deu uma engasgada. Não, mas se o Botafogo é melhor, que vai ganhar mais agora. Sim, ele ia ganhar mais, mas o rival que ele sempre mira ia ganhar muito mais. Obviamente não foi feita essa conta. Entendeu? Então, assim, os caras jogam contra eles. Isso acontece toda hora, cara. É o feitiço do tempo. Já que falamos de séries e filmes, é aquele filme, né? Que todo dia o cara acorda, a mesma coisa acontece. O dia da marmota. É isso, é o dia da marmota, cara. Os caras conseguem sempre cometer. E esses clubes que estão nesse bloco aí no desespero, a tendência lá na frente eles ficarem em desvantagem em relação àqueles que conseguirem negociar numa condição melhor. E ao negociar de forma isolada, evidentemente você perde, porque o grupo junto ele é mais forte, e a tendência é que alguns que têm uma condição financeira melhor negociem melhor. Como em qualquer situação na vida, né? Você vai vender um carro, um apartamento, se você está com a corda no pescoço, você vai vender mais barato. Se você está numa situação equilibrada financeiramente, você vende pelo valor de mercado, que você pode esperar aparecer o verdadeiro comprador. É tudo assim, tudo acontece dessa maneira. Então a tendência é o que vai acontecer é isso. E eu acredito até que o Santos e o Corinthians corram realmente para aqueles que acenarem com uma condição melhor. Mas isso é garantia. É aquilo que esse grupo falava que não queria, ele está fazendo agora. Para mim é muito claro isso. Tem uma maquiagem aí. Não que o dinheiro vem de uma antecipação, não sei de quem, do XP, não importa. Está oferecendo um privilégio para os dois. Se não estivesse oferecendo, gente, eles não iriam sair do grupo, né? Por que o Corinthians e o Santos vão trocar? Vão trocar para quê? Você não está me dando nada? Você está dando um privilégio em relação aos próprios times que fazem parte dessa liga. Olha que coisa bizarra. É mais ou menos o que eles estão convidando. Terceiro modelo no mesmo grupo, Mauro. Terceiro modelo de negócio no mesmo grupo. Eles estão convidando os caras para um banquete, mas vão servir a melhor comida e o melhor prato só para o Corinthians e para o Santos. Os outros vão comer o que sobrar. É isso. Então, eu preciso de vocês aqui. Eu te dou tudo que eu quero. A melhor bebida, é tudo para vocês. É isso. Aí o Corinthians e o Santos vão crescer o olho, provavelmente vão aceitar, mas lá na frente que vai bater. Para ficar no exemplo paulista, o Palmeiras vai continuar dando de braçada em relação aos seus rivais, esses dois rivais aí. Não tenha dúvida disso. Do ponto de vista financeiro, do que vai receber, de como vai negociar melhor, vai estar do lado dos times que estão na situação mais sólida. E é isso que vai acontecer. O abismo só vai crescer.